A menos que você tenha muita sorte, como eu, a maioria de nós já usou o aparelho em um momento ou outro de nossas vidas. Quem não quer um sorriso brilhante e perfeito? Usar um aparelho pode resolver problemas maiores que podem afetar você mais tarde na vida, como o alinhamento da mandíbula. Mas como todo esse metal na sua boca realmente funciona? Resumindo, o que um aparelho faz é aplicar pressão nos dentes para incentivá-los a se moverem para a posição correta dentro da boca. Meio que como educadores infantis durante o recreio. Todo mundo em fila! Cada dente tem um nome e um lugar nos gráficos que são encontrados em todos os consultórios de dentistas e ortodontistas. Primeiro, provavelmente você terá uma consulta com o seu ortodontista, alguém especializado em estrutura bucal e movimentação dos dentes para corrigir sua mandíbula e para lhe dar alguns dentes retos, é claro. Por exemplo, a maioria de nós tem uma submordida ou sobremordida leve ou significativa. Isto é devido ao desalinhamento da mandíbula, e os aparelhos resolverão isso. Seu ortodontista também garantirá uma boca saudável antes do início da sua jornada com o aparelho. Em outras palavras, você não pode ter um monte de cáries ou alguma infecção na boca antes de usar o aparelho, então escove bem os dentes. A maioria dos pacientes ortodônticos está no início da adolescência, mas hoje em dia não é incomum os adultos usarem aparelho também. Seu ortodontista pode optar por ajustar seu aparelho em fases ou de maneira contínua. Cada caso é completamente individualizado. Por que alguém pode precisar de aparelho? Parte disso tem a ver com a genética. Se outras pessoas de sua família também têm dentes tortos, você também pode ter dentes tortos. Se você chupou muito o polegar ou a chupeta quando bebê, isso pode afetar o crescimento dos dentes do bebê. Portanto, se você precisa de aparelho, não é sua culpa. Vamos ver com mais atenção esse processo. Antes de colocar o aparelho, talvez seja necessário fazer tratamentos adicionais. Um bom exemplo disso é a aplicação de um expansor. Existem dois tipos, de maxilar superior e inferior. O que um expansor faz? Vejamos a mandíbula superior como nosso exemplo. Um expansor expande o osso e a cartilagem do palato duro antes que ele pare de crescer. O ideal é que seja usado antes dos 14 anos. Evita que os dentes se amontoem e prepara a boca para ter espaço para o seu aparelho. Anéis de metal são presos aos molares traseiros. O corpo do expansor, que conterá parafusos de expansão, se estenderá de anel em anel pela boca. À medida que os parafusos são acionados, ele pressiona os molares traseiros e estica a cartilagem macia do palato por várias semanas. É comum que os pacientes formem uma lacuna entre os dentes da frente durante esse processo. E isso é bom. Isso significa que o expansor está funcionando. Mas parece meio doloroso. Então, tenha o ibuprofeno à mão e alguns petiscos, como picolé ou sorvete. Ufa! A maioria das pessoas sente a pressão nos molares traseiros e sente algum desconforto nos dentes, talvez atrás do nariz, nos olhos ou nas têmporas. Mas esse incômodo desaparecerá logo logo. Depois que sua boca foi preparada pelo expansor ou qualquer outro equipamento que você possa precisar, chega o dia de colocar o aparelho. O ortodontista primeiro faz uma limpeza e um polimento em seus dentes, para que esses brackets de metal tenham uma superfície limpa e agradável para se prender. Os aparelhos podem parecer simples, mas na verdade são compostos de algumas partes diferentes que funcionam juntas. Material de colagem, brackets, arame, elásticos de ligadura, espaçadores, faixas ortodônticas, se você precisar, e um carburador. Não, esse último não. Eu só acrescentei isso na lista. O material de união ajuda cada bracket a grudar em cada dente. O arame em arco desliza entre cada bracket. Isso conecta os suportes e ajuda a unir os dentes ao longo do tempo. Se você tinha um expansor, seus dentes provavelmente estão um pouco mais espaçados do que quando tudo começou. Então, algo deve puxá-los para a posição desejada. Todos sabem o que são os elásticos de ligadura, até porque você pode escolher a cor. Eu prefiro o roxo. Esses elásticos coloridos conectam os brackets ao arame em arco. Eles trabalham duro para endireitar os dentes. Por isso, geralmente são trocados e apertados toda vez que você visita seu ortodontista. Nem todo mundo precisa de elásticos ortodônticos, mas se você precisar, eles são usados para conectar um bracket, ou brackets, a outro, para puxar certos dentes para o alinhamento. Cada bracket possui um pequeno gancho. Digamos que você precise que um dente da arcada superior seja puxado em uma determinada direção. Um elástico ortodôntico seria enganchado no bracket do dente em questão, esticado e enganchado no bracket de um dente inferior, que atuará como âncora. Esses são elásticos que geralmente você mesmo troca entre as refeições.
Seu ortodontista ou um de seus assistentes deve explicar cada parte do processo para você e pode até fazer com que você pratique no consultório. A propósito, você já ouviu a banda ortodôntica? Dizem que toca música boa. Agora que conhecemos as partes de um aparelho, vejamos a mecânica real de tudo isso. Como eles endireitam os dentes? Bem, trata-se de aplicar quantidades constantes, mas toleráveis, de pressão ao longo do tempo. A maior parte dessa pressão vem dos arames e elásticos de ligaduras, e os brackets mantêm tudo no lugar durante e após a movimentação dos dentes. Esse arame que conecta seus brackets desempenha um papel fundamental na movimentação dos dentes. Ele geralmente não gosta de dobrar, mas o calor da boca torna o fio mais flexível. Ainda assim, ele permanecerá reto, mas será flexível o suficiente para se curvar ao formato específico da sua boca. É daí que vem tanta pressão. Se você tiver um caso particularmente complexo, é aí que os elásticos ortodônticos entram. Eles aplicarão uma pressão adicional e fornecerão ajuda extra na movimentação de dentes mais difíceis. Lembre-se, porém, de que seus dentes são ossos e você só vê as pontas deles. O restante está ancorado nas gengivas, que são macias para permitir o movimento. A maior parte do trabalho duro que seu aparelho faz acontece sob as gengivas. A pressão que você sente nos dentes também está sendo aplicada à membrana periodontal, o tecido mole embaixo das gengivas. Um lado dessa membrana é mais macio que o outro, permitindo que os dentes se movam. O outro lado empurra um pouco para trás sob a pressão, criando uma ação empurra e puxa perfeitamente equilibrada, que permite que seus dentes se movam com segurança e eficácia. As duas partes da membrana que trabalham juntas abrem espaço na boca para que todos os dentes se movam ao mesmo tempo. Além de um sorriso reto e um alinhamento adequado da mandíbula, os aparelhos têm outro benefício: eles tornam seus dentes mais fortes. Assim como quando você se exercita na academia, seus dentes ficam mais fortes à medida que suportam a pressão que está sendo aplicada a eles. Isso também ajuda a criar novas células, o que resulta em melhor densidade óssea nos dentes, o que significa que eles terão uma defesa mais forte contra quaisquer problemas orais que possam surgir mais tarde. E serão menos propensos a se moverem novamente depois que o aparelho for retirado, o que geralmente ocorre depois de 18 meses a 2 anos. Tudo bem, passaram-se 2 anos e então o que acontece quando o seu aparelho é retirado? As nuvens se abrem, o sol brilha e os anjos cantam? Bem, pode parecer assim para você. O ortodontista removerá tudo, o arame e os elásticos de ligadura. Depois, ele abre os brackets com uma pequena ferramenta que parece um alicate. Seu ortodontista provavelmente fará com que você escove bem os dentes, bem ali no consultório, para que ele possa tentar remover qualquer agente adesivo restante dos dentes. Agente? Bonde? Oh, o 007 está na sua boca! Saia daí! É comum ter que usar um aparelho de contenção removível após o tratamento. Essa pequena coisa ajuda a manter os dentes no lugar. Também existem contenções permanentes. Elas são apenas um fio fino que seria colado na parte interna da linha superior ou inferior dos dentes. Se sua contenção for removível, seu ortodontista solicitará que você a use todo dia. Talvez seja necessário usá-la só enquanto dorme. Obviamente, manter a higiene bucal após o uso do aparelho é importantíssimo. Escovar os dentes pelo menos 2 vezes por dia, usar enxaguante bucal e fio dental. O próprio aparelho de contenção também deve ser limpo. Se sua contenção for removível, seu ortodontista poderá deixá-lo escolher a cor. Tudo isso pode parecer desafiador. É muita coisa na sua boca, certo? Aparelhos geralmente não são considerados uma experiência confortável e exigem muita tolerância e trabalho. Você também pode sentir dores de cabeça devido a toda a pressão nos dentes e na mandíbula. Se estiver sentindo um desconforto anormal, converse com seu ortodontista. Ele poderá ajustar seu tratamento de alguma forma. Mas lembre-se dos muitos benefícios do seu aparelho. Quanto mais trabalho duro você fizer e quanto mais seguir as instruções do seu ortodontista, melhores serão seus resultados. Usar um aparelho é uma breve jornada, mas no final há um sorriso perfeito por toda a vida esperando por você. Então, você já usou o aparelho? Você tem alguma dica para passar para quem está começando essa jornada? Se você está prestes a colocar aparelho, quais são suas expectativas? Deixe-me saber nos comentários. Se este vídeo foi útil, curta e compartilhe-o com um amigo. Mas espere um pouco, antes de sair correndo para o consultório do ortodontista, escolha alguns vídeos para assistir na sala de espera. Temos mais de 2.000 vídeos legais. Preparamos 2 sugestões para você. Fique no lado incrível da vida.